Vamos lá, então. Joia. Ok, agora eles deram ok. Tudo bem? Bom dia. Eu sou a Simone Krieger, moderadora dessa mesa tão importante intitulada Letramento e Autonomia. Dois pontos. Estou muito feliz de estar aqui. Eu vou fazer uma breve apresentação e uma autodescrição, depois eu apresento os nossos ilustres palestrantes. Eu sou morena, quer dizer, morena clara, em torno dos 50 anos. Tá cortando para vocês o áudio? Para mim congelou, sim. A Simone Congelou, congelou. né? Ah, que Agora bom. Que bom que não fui congelou eu. para mim. Acho que ela tá com algum problema de conexão, né? Comunicação aqui pela Tuiuti. Tudo bem? Deixa eu ver aqui. Sei. E tenho trabalhado bastante com formações de professores aqui nas secretarias municipais de educação do Paraná e trabalhado também intensamente na clínica com comunicação alternativa. Faço parte sou membro científico da ISAC Brasil e trabalho com a comunicação alternativa em torno dos meus 25 a 30 anos. Bem, vamos lá. As nossas ilustres apresentadores e participantes, eu vou iniciar com minha querida Renata Bonotto. Oi, Renata, tudo bem? Renata é a nossa linguista e professora formadora, mestre em linguística aplicada e doutora em informática na educação, com a tese sobre comunicação alternativa com recursos de baixa e alta tecnologia. Tem se dedicado à formação e à prática da comunicação aumentativa alternativa e letramento. Traduziu os módulos de formação profissional para a implementação da comunicação alternativa na escola para apoiar o letramento. O Project Core, organizado pelos Centros de Estudos sobre Letramento e Deficiência da Universidade de Carolina do Norte, Chapel Hill. 16 anos usuários da comunicação alternativa. Bem-vinda, Renata. Deixo a palavra para você e logo em seguida apresento as nossas ilustres protagonistas dessa sala. Muito obrigada, Simone. Obrigada a todos por estarmos aqui. Eu vou tentar compartilhar a minha apresentação aqui. Espero que dê tudo certo. Dá para... Tá ok a minha apresentação? Já? Joia. Então tá. Vamos rápido, porque é um prazer sempre participar e compartilhar, mas também é sempre um desafio falar sobre um tema que é... E mais 20 minutos no finalzinho. Joia. É sempre um desafio Oi, agora deu falar... certo. É sempre um desafio falar sobre um tema que a gente gosta e tem muita coisa que nos mobiliza em 20 minutos. Mas vamos lá tentar fazer o máximo que a gente conseguir. Primeira coisa, então, minha audiodescrição, que eu botei por escrito também para ajudar. Eu sou uma mulher de 45 anos, mas não pareço. Eu tenho pele clara, cabelos castanhos, compridos e lisos, graças a Deus pela chapinha, olhos castanhos e eu uso óculos. Estou usando hoje uma camisa branca com símbolos e a frase das minhas ideias. Eu estou sentada no meu escritório, com a parede clara. Bora para frente. Então, na minha prática e no meu trabalho com a comunicação aumentativa e alternativa, uma das questões que eu ouço é como é que essa criança vai aprender a ler e a escrever se ela não fala? Ou outra coisa que eu já ouvi muitas vezes, ela não consegue nem se comunicar direito. Como vai aprender a ler e a escrever? E, no entanto,
né, contradizendo essa perspectiva, eu tenho aprendido e buscado entender cada vez mais o quanto todos podem aprender, né? Todos podem aprender a se comunicar e também a ler e a escrever. Mas para isso nós precisamos de acessibilidade. Se a gente traz acessibilidade para essa equação, nós vamos conseguir atuar nessa linha. Então, para que a gente tenha acessibilidade, né, que vai favorecer essa comunicação, nós precisamos que todos os alunos tenham um meio de comunicação com um sistema de linguagem, e aqui entra a comunicação aumentativa e alternativa mediada por símbolos. Nós precisamos que esse aluno tenha uma forma de ler, e aí ler envolve, em termos de acessibilidade, que esse aluno possa escutar histórias com independência e desenvolver leitura silenciosa, e esses alunos precisam também ter uma forma de escrever com acessibilidade e alívio, por meio de sistemas de comunicação, mas também por meio do acesso às letras do alfabeto. Bom, outra questão que a gente vai pensar é em relação ao benefício e à importância do letramento para pessoas em geral com necessidades complexas de comunicação. E um dos aspectos é que linguagem e letramento, elas vão se desenvolver conjuntamente. A linguagem, ela é necessária para o desenvolvimento do letramento e também as atividades de letramento ajudam no desenvolvimento da linguagem, né? Então, essa é uma fala também da Jane Farrell, que é uma grande profissional com muita experiência nesse campo, eu tenho aprendido também com ela. Bom, e principalmente também, a única maneira que a gente vai ter 100% de certeza que um usuário de comunicação aumentativa e alternativa, ele pode dizer tudo o que ele deseja, é quando a gente também dá a ele acesso ao alfabeto e a gente ensina a usar esse alfabeto também para a finalidade de comunicação, né? Recentemente, quando eu estava preparando essa apresentação, eu recebi notícia de uma família e ela tinha comentado que saiu com o filho, ele usa um sistema de comunicação, alta tecnologia, com símbolos, etc. E eles estavam na sorveteria e parecia que o sabor não estava disponível no sistema. E como ele já sabe ler e escrever, os pais entregaram para ele o celular e ele anotou o sabor que ele queria vanilla. Então, assim, quando é que a gente ia imaginar que essa era a palavra que viria na mente dele que ele iria dizer? Então, assim, saber ler e escrever traz esse potencial, né, de autonomia para a pessoa. A gente não tem, por melhor que sejam os nossos esforços, essa habilidade ainda de poder ler mentes e poder colocar as palavras na boca da outra pessoa. Então, a gente precisa ter esse acesso, sim, ao letramento, né? Historicamente, uma grande dificuldade que as pessoas com necessidades complexas de comunicação experimentam é um descompasso entre as práticas e a falta de acessibilidade, a dificuldade de acesso a oportunidades de letramento também em relação aos seus pares com desenvolvimento típico. Então, eu tenho me respaldado muito no trabalho da Karen Erickson e do David Copenhagen, que foi sistematizado mais recentemente neste livro que está aqui, que é o Comprehensive Literacy for All, que poderia ser traduzido por letramento abrangente para todos, ensinando estudantes com deficiências significativas a ler e escrever. Eles consolidam esse trabalho mais de 30 anos de estudos, pesquisa e experiência em ensino de pessoas com necessidades complexas de comunicação a ler e escrever. E uma das questões que, para mim, trabalhando na área da comunicação e preocupado também com essa questão do letramento, saltou muito aos olhos, é que eles, com a experiência acumulada, eles falam da importância, enfatizam a importância do investimento no letramento emergente. Porque
na etapa de letramento emergente, que para as crianças típicas são coisas que estão acontecendo, por exemplo, na educação infantil, eles têm acesso a práticas, experiências e vivências, né, de engajamento, de conexão com seus pares, né, que envolvem rotinas específicas como leitura compartilhada, escrita compartilhada, consciência fonológica, conhecimento do alfabeto, oportunidades de leitura independente e escrita independente. Muitas das crianças com necessidades complexas, e aí quanto mais complexa a sua condição, elas mais são privadas dessas oportunidades de acesso ao letramento emergente. No entanto, quando elas ingressam no primeiro ano na escola, e elas estão ali, e os professores são direcionados para o ensino de letramento convencional, elas têm lacunas que muitas vezes impõem dificuldades para o efetivo letramento, né? Para aprender a ler e a escrever, para esses comunicadores aí, essas pessoas com necessidades complexas de comunicação. Então, essa linha divisória é muito interessante, né? Então, a gente tem o letramento emergente, que a gente precisa dar atenção e investir nele, e também até que a gente leve essa pessoa também a essa preparação para reter práticas e acessar práticas convencionais de letramento, né? Que envolvem aí compreensão de leitura autodirigida, estudo de palavras e escrita, ok? Bom, então eu estou falando então que essa divisão, essa percepção, se nós vamos investir num primeiro momento em letramento emergente ou letramento convencional, nós temos 4 perguntas que podem nos ajudar a entender onde nós estamos, né, e que tipo de rotinas eu vou enfatizar. Então, essas 4 perguntas nos ajudam a entender. Então, esse aluno conhece a maioria das letras do alfabeto? Ele participa ativamente durante a leitura compartilhada? Ele tem um meio de comunicação e interação? Ele compreende que a escrita envolve letras e palavras? Então, assim, eu preciso entender se esse aluno, né, considerando essas perguntas, eu tenho sim para todas essas respostas. Se eu tenho sim para todas essas perguntas, desculpa, posso enfatizar o letramento convencional. Se eu tenho não para algumas dessas perguntas, eu deveria estar enfatizando as práticas envolvidas no letramento emergente. Leitura compartilhada, escrita compartilhada, consciência fonológica, conhecimento do alfabeto, leitura independente, escrita independente. Então, por exemplo, como é que a gente... por quê, né? É uma das questões interessantes. Leitura compartilhada, ela promove engajamento. Quando a criança participa ativamente, ela está se comunicando num ciclo, né, de vai e vem, né? A gente pode fazer um comentário e a criança se manifesta em resposta. Ela precisa ter acesso às letras do alfabeto também, né? Ela não precisa saber todas pelo nome, mas pelo menos conhecer a maioria. Ela precisa ter um meio de comunicação e interação, e aqui a comunicação alternativa é fundamental para dar acesso, né? E ela precisa também começar a desenvolver essa compreensão de que a escrita envolve letras e palavras. Então, essas perguntas, elas são norteadoras nesse processo. E aí, o Project Core, que é os módulos de formação profissional, eu coloquei aqui o endereço, porque eu traduzi todos esses módulos, que é com foco em implementação da comunicação aumentativa e alternativa na escola, com ênfase no letramento emergente. Eu fiz a tradução dos módulos e dos materiais e fiz a narração dos vídeos em português para que a gente pudesse estar acessando mais e melhor essas informações, né, para que também a gente possa estar auxiliando as crianças e os nossos comunicadores, aí, usuários de comunicação aumentativa e alternativa, a terem mais oportunidade de se aproximar do letramento, tá? O Project Core, ele enfatiza em um grupo de 36 palavras, especificamente, então, essa prancha aqui do meio, ela tem todas as palavras do Project Core, né? O Project Core, a palavra core, lembra, é do inglês, mas ela tem a ver com centro, né? Em italiano, core é coração, né? Então, são palavras frequentes da língua, que são versáteis, que podem ser combinadas e dão muito acesso à comunicação.
né? Mas a gente não precisa ter só baixa tecnologia, a gente precisa ter um recurso baseado no vocabulário essencial. O Project Core nos ajuda a pensar também a acessibilidade. Então, aqui eu estou mostrando símbolos, pranchas baseadas em símbolos, mas o Project Core, por exemplo, ele tem materiais, por exemplo, deste tipo aqui na minha mão, que são objetos táteis que têm as palavras. Então, esse branco aqui, que tem o círculo e o sinalzinho de mais, que é, né, sextavado, tem a palavra ela. Ela está também em braille, e ele tem a palavra escrita em alto relevo, tem um símbolo que pode ser percebido de forma tátil. Essa aqui é a palavra quem, né, que é um pronome interrogativo, ele tem uma outra forma, ele é amarelo, ele tem esses elementos de braille também. De novo, trazendo o quê? A acessibilidade. Eu preciso ter acesso às palavras para eu me comunicar e preciso ter recursos que vão permitir a minha comunicação. Então, isso pode se dar de formas diferentes, sistemas com voz em alta tecnologia, recursos de comunicação são sempre baseados em vocabulário essencial, de forma que seja acessível para o aluno a despeito da sua condição, e também a gente precisa ter o acesso aos símbolos para a comunicação e ao alfabeto também. A literatura em relação a essa questão do letramento emergente, ela já está... enfim, a gente tem várias... Pausou aqui, calma aí. Ok. Então, a gente tem algumas conclusões sobre a pesquisa, a gente sabe, então, que as habilidades de leitura e escrita, fala, e aí eu coloquei fala/comunicação aumentativa e alternativa, elas se desenvolvem simultaneamente de forma integrada, em vez de sequencialmente. Isso nos diz muito em relação às nossas práticas no campo do letramento, que às vezes fragmentam e introduzem habilidades de forma estanque. Então, primeiro o aluno precisa fazer, né, determinadas coisas, primeiro ele precisa saber vogais, para depois a gente introduzir sílabas. Então, às vezes, a gente hierarquiza muito essa aprendizagem, mas a pesquisa está nos mostrando que essas questões elas acontecem de forma integrada em vez de forma sequencial, né? Então, o processo de aprender a ler e escrever, ele é um contínuo, que começa, inclusive, no nascimento. Então, a gente precisa levar em conta que a gente tem exposição, né? Nós estamos vivendo no mundo, práticas, por exemplo, como ler ao dormir, as pesquisas também vão nos apontar o quanto isso é importante da preparação e também para uma criança que está mais preparada, que ela vai estar mais responsiva no momento aí de chegar à escola, por exemplo, ter letramento convencional, ela amplia suas habilidades de várias formas. As crianças aprendem a linguagem escrita por meio de envolvimento ativo com o seu mundo, então isso não é algo que simplesmente deve ficar circunscrito a quatro paredes, ao ambiente clínico, mas isso precisa estar em outros momentos também, e precisa estar na vida, e está na vida, de certa, né? Onde a gente sai, a gente vê outdoor, a gente vê placas, né? Então, é importante a gente promover esse envolvimento ativo. Os comportamentos de letramento emergente, eles são transitórios e variáveis conforme a tecnologia, texto, tarefa e ambiente. Então, de acordo com essas possibilidades que nós oportunizamos, nós vamos ver comportamentos e perceber a criança de forma diferente. Então, a função do conteúdo impresso, ela é essencial para o letramento, quanto às suas formas. Então, esse acesso à escrita no mundo, ela é importantíssima, né? E as ferramentas tecnológicas, mídias, materiais, eles podem impactar dramaticamente as demonstrações de letramento emergente. E isso é particularmente fundamental quanto maior e quanto mais difícil, em termos de acessibilidade, é a condição da criança, ok? Então, né, eu tenho tido essa oportunidade de implementar, de aprender e também implementar. E eu trouxe aqui 3 casos, né, de crianças que elas têm me inspirado e têm me ensinado. Porque, primeiro, eu acessei esse conteúdo, entendi e consegui organizar melhor determinados aspectos da minha ação,
E com eles eu fui botando essas ideias em prática junto com as suas famílias e a gente tem visto os resultados. Eu quero compartilhar rapidamente um pouquinho disso, né? Então, a Alice, ela tem, de forma rápida, assim, uma paralisia cerebral e uma condição importante que envolve epilepsia, ela não tem a sustentação de pescoço, então a gente tem que pensar muito a acessibilidade para ela, mas ela tem um lápis alternativo que dá para ela acesso às letras do alfabeto. E essa é uma das coisas que ela escreveu, né? Eu não tenho problema, eu tenho característica. Então, a Alice, quando chegou para nós em avaliação em 2020, com 6 anos, essa era a matriz dela, onde ela não tinha uma comunicação simbólica, ou seja, ela tinha algumas formas de se expressar, mas que eram muito confusas para os seus cuidadores compreender com clareza, né? Então, nós implementamos uma série de recursos para a comunicação e também, juntamente, apoios para o letramento, acesso às letras, né? E ela foi evoluindo dessa comunicação não simbólica para a comunicação simbólica e também do letramento emergente para o letramento convencional. Atualmente, então, a Alice é uma comunicadora competente, ela está plenamente alfabetizada, ainda é um desafio a organização dos recursos de comunicação em alta tecnologia para que ela possa ter maior autonomia na comunicação, mas ela é uma... ela aprendeu a ler e escrever, né? E ela tem gradativamente avançado nas suas habilidades também. Esse é o Bernardo, que ele também tem paralisia cerebral, ele tem um controle motor melhor do que o da Alice, por exemplo, né? Então, ele se comunicava já quando ele chegou de forma bem segura sobre sim e não. E, enfim, ele, simbolicamente, ele já usava alguns símbolos em pranchas específicas voltadas para atender determinadas necessidades no contexto. E nós implementamos, né, o lápis alternativo, da mesma forma que a Alice usou, recursos de alta tecnologia também, num aplicativo com saída de voz, e ele foi avançando também desse letramento emergente também para o letramento convencional. Recentemente, a mãe compartilhou comigo a avaliação dele, onde aí a escola, no 2º ano, já está dizendo que ele reconhece, escreve o próprio nome, que ele conhece as letras do alfabeto, que ele forma palavras, que ele forma frases com sentido, que ele produz pequenos textos a partir dos estímulos orais e visuais. Então, ele já está nessa etapa de letramento convencional, né? Ainda, né, pelas questões de acessibilidade, a organização dos recursos de comunicação alternativa, eles também são um desafio por causa do acesso, mas ele já está também, né, bem avançado aí, né, nesse etapa. E o último caso que eu quero conversar com vocês é sobre a Elisa. A Elisa, ela tem T21, autismo, né, hipotonia, apraxia de fala. Ela já tinha um sistema de comunicação no tablet quando ela chegou para avaliação aos 6 anos, mas não tinha acesso a livros e nenhum acesso à escrita. Então, nós organizamos sistemas visuais também. Uma questão de engajamento era uma questão bem importante para ela, né? Usamos aplicativos com vocabulário essencial, acesso a letras e palavras, e ela evoluiu bastante, assim, dessa comunicação não simbólica para a comunicação simbólica, né? E ela, enfim, melhorou muito as questões de engajamento e de comunicação, né? E ela está, neste momento, né, uma comunicadora muito mais autônoma, engajada, participando aí na Escola de Educação Infantil. Ela vai iniciar o 1º ano em 2004, já com o meio de comunicação, tendo acessado as letras, ela já está preparada, por exemplo, para o letramento convencional. É importante aí, no caso dela, eu penso, né, autismo e T21, que a gente continue presumindo esse potencial nela de aprendizagem e inteligência, né, para que a gente possa continuar avançando em habilidades sociais, comunicativas, no vocabulário, porque o letramento segue, e o desenvolvimento da linguagem também precisa seguir adiante. Ok, então, finalizando, então, o que eu percebi em todos os casos, analisando essas experiências, né? Então, a gente tem
que se conhece, que se valoriza essa criança, que as formas de comunicação são todas validadas, focadas aí numa perspectiva de comunicação multimodal, as famílias muito participantes, com uma rede de apoio, as mães que se capacitaram, elas fizeram cursos, elas se mobilizaram e mobilizaram a sua equipe e a escola, então, né, movimentando os parceiros de comunicação, que aí eles são atentos e afetivos, essas expectativas elevadas, todos com altas expectativas, esses parceiros presumindo o potencial e inteligência dessas crianças, acesso a livros, né, de forma acessível a eles, esse estímulo ao letramento, né, e a gente vai percebendo, então, que a comunicação gera comunicação, esses vínculos são fortalecidos, no caso da Elise, principalmente, a gente percebeu também muitas mudanças no comportamento. Então, para finalizar, quero dizer, então, deixa uma frase do David Yoder, que nenhum aluno é qualquer coisa. A gente diz, ele é muito isso, ele é muito aquilo para aprender a ler e escrever. Então, ele diz que nenhum aluno é qualquer coisa que não seja capaz de ler e escrever. É isso. Muito obrigada pelo tempo, por me ouvirem. E passo a palavra para ti. Sim, obrigada. Muito obrigada, Renata, pela apresentação. A gente vai colocar essa tua apresentação aqui no nosso chat, assim que a gente terminar as outras duas apresentações. Tudo bem, Renata? Agora quero apresentar a nossa querida fonoaudióloga Eliane Ramos de Souza, que também tem 20 minutinhos para apresentação. Tudo bem, Eliane? Eliane Ramos é professora, fonoaudióloga e atua no ambiente educacional clínico em Campinas e região. Trabalha com linguagem há 25 anos e defende que toda pessoa tem direito ao ensino da alfabetização e do letramento em escolas acessíveis e inclusivas. Tem experiência na educação básica e no ensino superior e foi consultora da Unesco. Seu primeiro contato com a comunicação suplementar e alternativa aconteceu em 2008, quando teve a oportunidade de trabalhar com a Luciana Wolff. O tema da alfabetização, alfaletramento, por lhe encantar e inquietar, e levou a realizar um estudo sobre a leitura do mestrado e estudo sobre a escrita de doutorado, ambos orientados pela professora Maria Tereza Mantoan, da Faculdade de Educação da Universidade de Campinas. Suas principais bases teóricas são construtivismo piagetiano, filosofia da diferença de Gilles Deleuze, Paulo Freire e Emília Ferreira. E, mais recentemente, os objetos técnicos de Gilbert Simondon. Não sei se é assim que fala, tá bom, Eliane? Eliane, passo a palavra para você e esperamos a autodescrição. Obrigada. Bom dia, agradeço, Simone, a acolhida e a apresentação. Renata, obrigada pelas palavras, pela oportunidade de acolher essa apresentação que em tão pouco tempo você compartilhou tanto conteúdo e conteúdo conectado com a prática. Isso é muito valioso, é muito precioso. Eu sou então Eliane, eu estou sentada e tenho 1,58 m. Minha pele é clara, meus olhos e cabelos são escuros, com fios grisalhos, lisos, soltos e abaixo dos ombros. Uso batom avermelhado e um vestido longo, solto, azul marinho e com mangas curtas. Minha imagem na tela está enquadrada do colo para cima. Eu estou em Barão Geraldo, como disse a Simone, que é um distrito de Campinas, São Paulo. Sou professora e fonoaudióloga e iniciei o trabalho teórico e prático no campo da alfabetização e do letramento quando tinha 17 anos. Meu semblante reflete parte da responsabilidade e da satisfação que sinto por estar nesse importante evento, na companhia de colegas, famílias e de profissionais, como a Renata, a Débora, a Simone e tantas outras pessoas que estão aqui nessa sala. O tempo cronológico é curto, por isso escrevi algumas palavras e vou compartilhá-las com vocês. Acabei praticando a leitura e a escrita na língua portuguesa para dizer algo sobre elas. Sistemas robustos em baixa tecnologia são livros. Sistemas robustos em alta tecnologia podem ser considerados livros, que, assim como sistemas em baixa tecnologia, permitem infinitas combinações e a criação de conteúdos os mais diversos. Isso tudo depende da seleção do vocabulário essencial e acessório,
da organização desse sistema, de como incidimos na produção de ambientes de imersão na linguagem simbolizada e, fundamentalmente, depende de como consideramos a participação da pessoa que impulsiona o nosso trabalho nas tomadas de decisão. Penso que o momento atual requer concebermos sistemas robustos de comunicação e, mais amplamente, a linguagem simbolizada via comunicação alternativa na construção de um ambiente de letramento. O que interessa a esta pessoa? O que importa para ela? O que torna os seus olhos brilhantes e o seu corpo inquieto? O que lhe afeta de tal maneira que a faz caminhar pela sala de aula buscando um novo equilíbrio, uma nova adaptação interna que a permita atualizar os seus conhecimentos, percepções e sensações? O que a faz elaborar e atualizar suas perguntas, curiosidades? Quem sabe, movimentos que para nós são interpretados como repetitivos, descontextualizados e sem sentido, mas que geram um novo pulsar no interior da pessoa com quem trabalhamos e que busca conhecer algo novo ou conhecer mais e melhor aquilo que ela já sabe. A falta de acesso no meio social e nas interações tem impedido que pessoas consideradas com necessidades complexas de comunicação construam o conhecimento que lhes convém e importa. Isso só pode ser compreendido por aqueles que não pretendem controlar a aprendizagem de quem quer que seja. Se todos temos direito à comunicação autônoma, também temos o direito de aprender com liberdade, o que para nós é possível em um dado momento, com acessibilidade e inclusão. A busca por um método que alfabetize acrescenta quando amplia e intensifica a nossa capacidade de ensinar a ler e escrever. O método não deve ser imposto às pessoas que estão se alfabetizando. Isso porque é delas a autoria do método que lhes fará ler e escrever. Cabendo a nós equipar os seus caminhos com os conhecimentos, informações, recursos, ferramentas e linguagens mais adequados às suas necessidades. Quando não conhecemos tais equipamentos, temos o dever de buscá-los. Quando eles ainda não estão disponíveis, temos o dever de criá-los. Pertencer a uma turma do ensino comum, próxima à nossa casa, no nosso bairro, encontrar nossos vizinhos na escola, nas festas, nos eventos, configura uma das mais importantes inserções na vida pública, por ser a primeira de todos nós. Impedir a inserção de uma criança na escola comum, a partir dos 4 anos de idade, é impedir a sua inserção na vida pública e a garantia da igualdade de direitos. Nenhum de nós poderá compensar essa lacuna na formação democrática, cidadã e autônoma de nossas crianças. Por isso, recomendo aboli-la. As crianças de uma turma do ensino comum que se tornam fluentes na comunicação alternativa são as mesmas que se encontram na pracinha do bairro, na quermesse, no terreiro, na feira, no supermercado, possibilitando a extensão da inserção na vida pública aprendida na escola comum, vivida na escola comum, nos diferentes espaços sociais. O trabalho com a comunicação alternativa é um convite para cada um de nós, ou a parte falante e alfabetizado, para que a gente possa se rever enquanto ser humano. Precisamos de pessoas que queiram conviver, acolher, sorrir, chorar, protestar, indagar e serem presenteadas com diferentes sentidos para aquilo que convencionamos e tornamos comum arbitrariamente. Sentidos esses que passam a existir quando a comunicação e a interação se fazem mais acessíveis e inclusivas. A acessibilidade por si só não assegura a inclusão. No entanto, sem acessibilidade não há inclusão. Convencionamos a normalidade, que só é confortável para aquelas pessoas que correspondem a ela. São elas mesmas, estas pessoas, que comumente resistem quando um familiar um profissional propõe o trabalho com comunicação alternativa. No Brasil, a escola comum, não a escola especial, é a responsável pela alfabetização e pelo letramento das crianças,
dos adolescentes, dos jovens, dos adultos e dos idosos. Para mim, não há como seguir reivindicando o trabalho pelo direito à comunicação autônoma, como brilhantemente colocou Gayle Porter na conferência que abriu este congresso na noite de ontem, se entendermos como sendo dispensável a matrícula, o acesso e a plena participação das pessoas consideradas com necessidades complexas de comunicação nas escolas comuns, desde a educação infantil até o ensino superior. As diretrizes nacionais de educação especial, registradas na Política Nacional de Educação Especial, na perspectiva da educação inclusiva, que foi produzida por um grupo de trabalho do MEC nos anos de 2006 até o ano de 2008, estabelece que a comunicação alternativa é um dos conteúdos da educação especial brasileira e que, aos seus serviços, dentre eles o atendimento educacional especializado, conhecido como AEE, cabe apoiar e orientar a criação de ambientes de imersão, tanto na escola comum como na família, que assegurem o direito aos alunos considerados com necessidades complexas de comunicação, de aprender, desenvolver e aperfeiçoar sua comunicação e interação sem treinos, testes, barganhas, recompensas e ou castigos. É preciso ainda evidenciar a urgente necessidade de incluir nos currículos dos cursos de pedagogia conteúdos e práticas voltados à alfabetização e ao letramento, suplementados pela linguagem simbolizada. Bem, vamos à parte prática da alfabetização e do letramento. A professora Magda Soares, que infelizmente nos deixou neste ano, publicou inúmeros estudos sobre a alfabetização e o letramento. Entre tantos conteúdos que são, no meu entendimento, leitura obrigatória para nós, destaco as considerações que ela fez sobre os processos de alfabetização e de letramento, em seu último livro chamado Alfaletrar. Toda criança pode aprender a ler e a escrever. Isso é maravilhoso, não é mesmo? Para Magda Soares, eu vou emprestar suas palavras literais. Eu me lembrei muito dela enquanto ouvia Gayle Porter na noite de ontem. Alfabetização é um processo de apropriação da tecnologia da escrita, isto é, do conjunto de técnicas, procedimentos, habilidades necessárias para que a prática da leitura e da escrita, domínio do sistema de representação que é a escrita alfabética e das normas ortográficas, habilidades motoras de uso de instrumentos de escrita, lápis, caneta, borracha, aquisição de modos de escrever e de modos de ler, aprendizagem de uma certa postura corporal adequada para escrever ou para ler, habilidades de escrever ou ler, seguindo convenções da escrita, tais como a direção correta, na página, de cima para baixo, da esquerda para a direita, organização espacial do texto na página, a manipulação correta e adequada dos suportes em que se escreve e nos quais se lê, um livro, uma revista, um jornal, um papel. Isso ela escreveu neste livro, Alfaletrar, Toda Criança Pode Aprender a Ler e Escrever, que foi publicado em 2020 na página 27. Muitas pessoas com necessidades complexas de comunicação talvez não possam utilizar o lápis, caneta ou borracha comuns nas escolas regulares. Isso quer dizer que elas não podem se alfabetizar? A resposta é não. Isto quer dizer que a professora Magda Soares observou pessoas que não convivem com impedimentos para utilizar tais ferramentas no ato de escrever. Quer dizer ainda que cabe a nós ampliarmos a lista de ferramentas que ela também descreveu, incluindo olhar para letras do alfabeto presentes nos sistemas robustos de comunicação em baixa tecnologia e ou apontar para elas, selecionar letras na composição da escrita por meio da varredura nos sistemas robustos, utilizar engrossadores de lápis, canetas, teclados mais acessíveis, letras móveis, entre tantas outras possibilidades que ampliam o acesso e a aprendizagem do que podemos entender como tecnologia da escrita. Outro aspecto considerado é que boa parte dos estudos sobre a alfabetização na língua portuguesa partem da premissa de que todos os alunos sabem qual é a função social da fala, sendo necessário trabalhar exclusivamente a função social da escrita nas aulas.
somos novamente convidados a ampliar nossos conhecimentos e nossas práticas, compondo com o que já conhecemos e fazemos, bem como atualizando nossos modos de pensar e de praticar o ensino da alfabetização. Há particularidades entre as pessoas que são compreendidas pela fala e as pessoas que não são compreendidas pela fala. Aquelas que falam não são impedidas, ou convivem com poucos impedimentos, né, de compreender a função social da fala. Já as pessoas que não falam não têm a mesma oportunidade. Isso não deve ao fato de que elas não falam, ou não falam de maneira a serem compreendidas pelo outro. Isso se deve ao fato de que, na alfabetização, desconsideramos a necessidade de ensinar a função social da fala a todos os alunos. E, indiscutivelmente, nas turmas do ensino comum, das quais fazem parte pessoas com necessidades complexas de comunicação e que estão se alfabetizando. Se para se alfabetizar é preciso compreender que a escrita alfabética é um sistema de representação, é fundamental ensinar a todos os alunos o que ela representa: a fala. Ressalto que ser falante não é necessário para construir essa compreensão. Proponho conectarmos o trabalho com a função social da escrita com a função social da fala em nossas turmas de alfabetização. Sobre a certa postura corporal indicada pela professora Magda Soares, cabe de novo ampliar tal descrição. Você já deve ter ouvido profissionais defendendo que o primeiro passo para aprender, principalmente na escola, né, é manter-se sentado na sala de aula. Eu discordo dessa afirmativa. Alguns alunos e alunas, especialmente os que não são compreendidos pela fala, buscam objetos, apontam para eles, se movimentam na sala de aula, caminham para se autorregular e construir os conhecimentos que lhes são possíveis em um dado momento. Exigir que eles aprendam a ficar sentados pode significar impedi-los de aprender a ler e a escrever. A postura corporal definida como sendo adequada para o ato de ler e escrever também precisa ser revista e ampliada. Deitar no piso frio da sala de aula pode ser a estratégia criada pelo aluno que, nesta experiência, acessa informações sensoriais necessárias para que ele se autorregule e permaneça atento à contação de histórias na roda, com seus colegas e professora. Não é o fato de permanecer deitado no chão na sala que impede um aluno de mergulhar nos mistérios de uma história, como bem pontua a professora Emília Ferreira. É o fato de que o sistema robusto de comunicação dessa criança não está disponível a todos os alunos falantes e a professora, a fim de que façam seus comentários, indagações, perguntas e questionamentos durante a contação de histórias e após esse momento, falando e utilizando símbolos, buscando fazer isso ao mesmo tempo. É o fato de que o aluno considerado com necessidades complexas de comunicação não tem acesso sistemático e periódico ao seu sistema robusto de comunicação. É o fato de que esse sistema nem sempre contém o repertório que comumente circula nas aulas daquela turma. É o fato de que os livros trabalhados na escola não estão suplementados com símbolos, o que contribuiria com o rompimento da hierarquização linguística, que legitima a linguagem oral e a linguagem escrita e desconsidera e inferioriza a linguagem simbolizada. A CSA é, ainda, em muitas situações, opcional, utilizada quando for possível. Certo dia, identificamos que um aluno não acessava o seu sistema quando parecia se referir ao momento da merenda. Este momento foi representado no sistema em alta tecnologia com a expressão merenda. Então, ele apertava o botão, dizia merenda. Quando conversei com a professora da turma, ela disse, sem avaliar que esse dado era essencial, que antes de irem ao repertório, elas e as crianças dizem, partiu o lanche. Eu modifiquei a escrita do sistema e tanto a criança com necessidades complexas de comunicação quanto a turma toda passaram a acionar o botão modificado quando desejavam se referir à merenda. O que impede uma criança de se alfabetizar é o fato de que ela é constantemente subtraída dos atos que comunicam na sua turma do ensino comum e na família, na vida bagunçada, como disse Gayle Porter na noite de ontem.
Passemos à conceituação do que a professora Magda Soares compreende como letramento. Para ela, letramento é a capacidade de uso da escrita para inserir-se nas práticas sociais e pessoais que envolvem a língua escrita, o que implica habilidades várias, tais como capacidade de ler e de escrever para atingir seus diferentes objetivos, para informar ou informar-se, para interagir com os outros, para imergir no imaginário, no estético, para ampliar conhecimentos, para seduzir e induzir, para divertir-se, para orientar-se, para dar apoio à memória, etc. Habilidades de interpretar e de produzir diferentes tipos e gêneros de textos. Habilidades de orientar-se pelas convenções da leitura. Opa! Só um minutinho que eu apertei aqui e perdi. Ao escrever, atitude de inserção efetiva no mundo da escrita, tendo interesse e prazer em ler e escrever. Sabendo utilizar a escrita para encontrar ou fornecer informações, conhecimentos, escrevendo ou lendo de forma diferenciada segundo as circunstâncias, os objetos e o interlocutor. Então, essa é a definição que a professora Magda Soares traz para letramento. Sempre que leio o quadro sobre as funções comunicativas traduzido por você, Renata, eu me lembro desse trecho da professora Magda Soares em que ela compartilha a sua definição sobre o letramento. Existem muitas aproximações nesses conteúdos. A criança que estamos alfabetizando e letrando já escreveu, desenhou a sua cartinha para o Papai Noel? Deixou seus dentes acompanhados de uma carta, desenho, escrita para a fada do dente? Comunicou suas exigências a respeito do ovo desejado ao coelho da Páscoa? Enviou uma carta para alguém? Parece ultrapassado, não é mesmo? Então vamos lá. Enviou um WhatsApp para alguém da família ou um amigo? Já participou das listas de compras do supermercado? Já teve acesso para conhecer as contas de água, luz, telefone, de cartão de crédito dos adultos da casa? Teve acesso aos escritos dos seus exames diagnósticos e receitas médicas? Como é a biblioteca dessa criança? Ela tem a sua biblioteca? Empresta livros da biblioteca da escola semanalmente, como fazem os seus colegas? Ela utiliza os livros didáticos da sua turma? Ela utiliza as apostilas da sua turma? Ela dispõe de materiais, que lhe permitem comunicar e interagir com equidade durante as aulas? A palavra suplementar da expressão comunicação suplementar alternativa diz muito para mim. Se queremos tornar a comunicação, a interação, o ensino e a alfabetização mais acessíveis, devemos suplementá-los, jamais reduzi-los e adaptá-los. Para Piaget, a única adaptação possível é aquela que o próprio sujeito produz internamente enquanto constrói um conhecimento. Nesse sentido, adaptar alguma coisa para alguém não é possível. Todavia, podemos tornar o ambiente e as relações mais acessíveis e produzir experiências efetivamente inclusivas. Nelas, cada aluno terá a oportunidade de construir o seu conhecimento, a partir de uma mesma história, de um mesmo texto, conforme suas possibilidades. Lembro que essas possibilidades são mutáveis, atualizáveis e não cabem em testes de QI ou nas avaliações neuropsicológicas. A professora Magda Soares conclui que alfabetização e letramento são processos cognitivos e linguísticos, a gente também poderia incluir, no meu entender, sociais, culturais. Portanto, a aprendizagem e o ensino de um e de outro é de natureza essencialmente diferente. Entretanto, as ciências em que se baseiam esses processos e a pedagogia por elas sugeridas evidenciam que são processos simultâneos e interdependentes. A alfabetização, que é essa tecnologia da escrita, como coloca a professora Magda Soares, não precede nem é pré-requisito para o letramento. Ao contrário, a criança aprende a ler e escrever envolvendo-se nas atividades de letramento, isto é, de leitura e produção de textos reais, de práticas sociais, de leitura e de escrita.
Que tal passarmos a falar sobre alfa-letramento e suas conexões com a linguagem simbolizada que acontece por meio da comunicação suplementar alternativa? Eu termino acrescentando que as palavras que compartilhei nessa apresentação não são frutos exclusivos dos estudos e das pesquisas que eu desenvolvi e que ainda desenvolvo. Essas palavras nasceram muito mais na constatação diária que faço, na Rede Municipal de Educação de Amparo, que fica em São Paulo, no estado de São Paulo, que eu assessoro há 17 anos, e nos atendimentos fonoaudiológicos que eu realizo. De que a acessibilidade, ela impulsiona a inclusão na escola, na família e na sociedade. Eu agradeço muito a oportunidade de estar com vocês nesse importante evento e passo a palavra a Débora. E palavras lindas, Eliane. Que presente você nos deu do texto escrito, seu texto. Ah, vai ter que compartilhar isso com a gente também. Eu fiquei muito emocionada. Obrigada. Bem, vamos continuar. Nós temos a nossa querida professora Débora Deliberato, que tem 20 minutinhos, já temos muitas perguntas para responder. Professora visitante sênior, agora do programa de pós-graduação em Educação Especial, lá do Rio Grande do Norte. Bolsista de produtividade CNPq livre docente na área da comunicação alternativa pela Faculdade de Filosofia e Ciência da Unesp, em Marília. Pós-doutorado em Educação da Universidade do Estado do Rio de Janeiro e doutorado em Ciências Médicas pela Universidade Estadual de Campinas. Ufa, tem mais. Mestrado em Letras, Semiótica e Linguística Geral pela Universidade de São Paulo. Graduação em Fonoaudiologia pela Universidade Federal de São Paulo, líder do grupo de pesquisas de comunicação alternativa e tecnologia do CNPq, membro da International Society Augmentative Alternative Communication e Associação de Pesquisadores de Educação Especial. Bem, resumindo, professora Débora Deliberato, que já conhecemos e que está sempre conosco nessa nossa caminhada. Sua palavra, professora. Bom dia, Simone, Renata, Eliane e todos os demais aqui presentes conosco nesta manhã. Agradeço imensamente à comissão organizadora deste evento, a oportunidade e o desafio por essa temática, né, trazida aí pela comissão, que incumbiu a nós três, tá, a discutir, né, os nossos avanços, as nossas angústias e desafios. Eu sou uma mulher de pele clara, cabelos castanhos escuros, bem curtos, na altura da orelha, olhos castanhos escuros, sobrancelhas pretas, tenho um pescoço fino, e estou vestindo uma camiseta xadrez entre preto e bege. Né? Eu vou colocar meus slides, vamos ver se tudo dá certo também, né? Vamos lá. Vocês estão vendo? Ops. Bom, agradeço, né, todo o aprendizado, né, já na apresentação da Renata, e o texto trazido, né, com um conteúdo fundamental, nos remetendo a Magda Soares, do qual nos traz um aprendizado imenso e dos quais nos remete a argumentar tantas coisas, né, Eliane, a respeito das nossas ações com relação à diversidade de crianças, jovens e adultos. Então, eu já trago aí uma sequência de imagens, né, contemplando o pensar a respeito desse letramento, dessa alfabetização, do ler e do escrever, com uma meta final do quanto nós temos tentado proporcionar a autonomia das nossas crianças, jovens e adultos.
E nesse processo, né, acho que ficou tão claro, né, tanto na fala da Renata quanto da Eliane, que esse caminho, nós precisamos viver o processo de respeito às escolas, dos respeitos às famílias e de cada um de nossos alunos, né? Então, eu tento representar aí já cada elemento, cada aspecto, né, quer de nossas crianças, quer dos ambientes dos quais a gente está compartilhando. Então, nesse processo, né, pensar no letramento, alfabetização, ler, escrever, tanto a Renata quanto a Eliane já nos trouxeram as definições, né, o quanto foi importante elas terem vindo antes, né, para eu poder resgatar a fala delas, né, implica, né, a gente pensar nesses processos que são indissolúveis, né, que um vai vinculando no outro, e quanto cada aspecto do processo da aquisição e desenvolvimento da linguagem do indivíduo na relação com o meio seria fundamental. Eu tenho uma sequência de imagens de uma criança, né, que inclusive fez parte de um trabalho da nossa querida Ayla Rocha, né, que é uma grande pessoa que nos ajuda muito aí na Isaac, em todo o processo, que durante o seu doutorado ela foi permeando o pensar com o professor, né, o envolvimento de uma criança com sua sala, com aspectos da comunicação e também com instrumentos e tecnologia que permeasse o acesso à questão das letras, a questão dos aspectos linguísticos envolvido em todo esse processo. Tá? Então, as imagens, né, são 4 imagens, 4 fotografias, né, de uma criança usando o acionador, no sentido giratório, quer no primeiro momento usando objetos, imagens, depois na sua sala de aula usando letras soltas, compondo palavras e interlocutando, né, com as demais crianças. Né? Então, pensar em todo esse processo, né, é pensar na autonomia e quanto cada um desses aspectos vai interferir nesse letramento, alfabetização e chegar no domínio e autonomia da leitura e escrita. Né? E o quanto aspectos fundamentais, eles têm uma relação recíproca, né, mútua, nesse processo. Nós temos uma pesquisadora, que é a Martine Smith, que ela esteve num congresso da Isaac Brasil, em 2017, em Natal, e na palestra dela, né, ela destacou questões fundamentais, dos quais também foram destacados tanto pela Renata quanto pela Eliane, em relação à função da linguagem falada, as características da linguagem falada e essa relação com a linguagem escrita, a importância de um vocabulário, a importância dos aspectos da narrativa, do discurso narrativa, dos quais a gente tem vários estudos, né? Não só na área específica da linguagem, mas na relação entre a linguística, né? A área da linguística, as áreas da comunicação e da linguagem, fonodiologia, linguística e demais áreas, né? Que seria fundamental, e as habilidades também metalinguísticas, pensando nas questões de consciência fonológica, morfológicas, e quanto essas habilidades, elas se interagem nesse processo, pensando em letramento, alfabetização e leitura e escrita. Tá? Eu coloquei alguns aspectos específicos com relação às características sonoras de um idioma, de uma língua, pensando na nossa língua, a questão do vocabulário, né, já muito bem pontuado pela Renata, e a questão específica da narrativa. Né? Eu não vou detalhar, até porque meu tempo é muito curto, mas
o quanto permear a narrativa, permear programas de leitura e vivências nesse contexto seria fundamental nessa relação entre as habilidades metalinguísticas, vocabulário e narrativa, pensando no processo, pensando no ambiente escolar, familiar e o processo de intervenção clínica, né? A minha ideia permeando com vocês esses contextos diferenciados para chegar numa proposta de intervenção. Pensar em todo esse processo é pensar na diversidade das nossas crianças, dos nossos alunos, é pensar nos diálogos existentes entre nós, nos nossos desafios, nas nossas angústias, no que ainda temos que aprender para, de fato, garantir competências para as nossas crianças, nossos alunos. Chama a atenção, eu insisto, né, nos dados discutidos do grupo da professora Janice Light, que tem sido aí fantástica, não só na questão de apresentar novas tecnologias para garantir vocabulário, para garantir enunciados, para garantir letramento, leitura e escrita, mas, acima de tudo, né, ela elenca fatores específicos dos quais nós temos que entender e saber do nosso aluno, da nossa criança, como Renata já pontuou, como aspectos, né, ambientais, né? O quanto é importante ter domínio dos nossos alunos, crianças, como é importante sabermos da história de cada pessoa, do qual nós estamos desenvolvendo esse processo, a história das famílias, atitudes, motivação e resiliência. O quanto determinadas atitudes vão interferir em todo esse processo, quer seja mais específica em relação à própria criança ou do ambiente do qual ela participa, né? A formação, né, o quanto essa atitude de cada um também interfere na busca de formação a novos conhecimentos, questões culturais, sociais, políticas públicas, né? Ontem, Jerusa já nos reforçou, né, com as políticas encaminhada no dia 23, se não me falha a memória, né, Jerusa, permeando as políticas de 2008, já pontuada também pela Eliane. Né? Então, pensar nesse processo e pensar especificamente nas nossas crianças e alunos com necessidades complexas de comunicação, mesmo pensando naquelas que têm boas competências cognitivas e linguísticas, há desafios nesse processo. E a própria literatura discute a complexidade que de fato, a gente entender questões específicas, por que aquela criança acaba não desenvolvendo todo esse processo e ter uma autonomia da leitura e escrita. Né? Então, é muito importante que muitas vezes a gente não tem um único fator, mas são vários fatores aí, como eu já apresentei, em função de toda a argumentação trazida pelo grupo da Pensilvânia. Assim como Renata e Eliane já nos presenteou, né, a gente sabe que crianças com necessidades complexas de comunicação, elas estão imersas, no nosso caso, numa língua na modalidade oral e escrita, mas o que está socialmente, de uma forma mais abrangente, a questão da oralidade. E mesmo que essas nossas crianças jovens utilizem os símbolos, né, dos pictogramas, né, há muitas vezes um descompasso, né, nem sempre esse entendimento, não só da função da língua falada, mas também de toda dessa organização, ela não é contemplada pelo uso dos próprios pictogramas. Então, a literatura e a nossa prática vem demonstrando o quanto é importante e crucial a aquisição do ler e de escrever. O processo do letramento, alfabetização, quer dizer, os nossos alunos
vivenciarem todos esses processos. Autores como o professor Steven von Tettner e colaboradores também argumentam toda a questão vulnerável, né, que as nossas crianças e jovens estão vivendo em relação ao aprendizado das questões linguísticas, do idioma que permeia toda a organização da constituição da linguagem. Embora eu não tenha conseguido uma data de pesquisa mais atual, mas em 2010, é lógico que a gente tem aí uma data para atualizar, os estudos indicavam que em torno de 90% dos adultos com necessidades, dos indivíduos, né, com necessidade complexa de comunicação, não atingem uma leitura, um letramento funcional. Então, isso é muito preocupante. Né? E atingir a leitura escrita é ter muito mais acesso a vocabulário, a mais oportunidades educacionais, lazer, oportunidades sociais e também de mercado de trabalho. Eu linkei vários pesquisadores pontuando todas essas questões. Então, há uma preocupação com a questão de ensino de palavras, leitura, pensando no letramento emergente, letramento convencional, estratégias de intervenção, a relação de imagem com texto, vários trabalhos com relação à consciência fonológica, memória fonológica, memória de trabalho, narrativa, avanços tecnológicos, enfim, a gente tem uma infinidade de estudos que vão em direção a vincular o quanto a tecnologia assistiva e a comunicação alternativa vai permear o entendimento das especificidades de cada pessoa, dos interlocutores, do contexto, das atividades que permeiam a rotina e das tarefas. Quer dizer, nós temos que olhar todos esses conjuntos e olhar esse ambiente bagunçado, né? Também gostei muito da palestra, né? Essa rotina que mais organização que nós possamos ter, ela tem uma bagunça que diz respeito a cada história de vida. Eu gosto muito desse fluxo de entender o uso da comunicação alternativa, tecnologia assistiva, utilizado pela professora Rita Araújo, né, da Unesp de Marília, onde se debruça a estudar o quanto é importante estabelecer qualidade de vida para o indivíduo a partir de modificação ambiental, que proporciona independência, que essa autonomia, capacidade de decisão de cada um vai permitir um aumento de oportunidades entre participar e entre ter sua autonomia. Então, essa relação entre participação e autonomia é fundamental para todos os nossas crianças e alunos. A partir de todos esses pressupostos, né, a gente tem que ter muito claro, e a professora ontem também pontuou a questão, o quanto é importante termos planejamento, o como é importante nos organizar, né, enquanto ambiente, enquanto profissionais, e aí eu diria, quanto mais de forma colaborativa, isso vai ter um impacto maior, né, de uma forma mais direcionada para as nossas crianças e alunos. Quer dizer, e quanto mais de forma natural a gente pensar esse planejamento, esses programas, mais nós vamos poder pensar em construções de competência linguística comunicativa. Tá? Então, esse suporte natural, e natural pensando também em rever padrões e estratégias na própria clínica, poderia nortear programas que, de fato, favorecesse a participação não só do nossa criança, nosso aluno, mas dos demais interlocutores. Além dos pressupostos anteriores, é muito importante, né, que a gente perceba os princípios norteadores que se tem discutido ao se pensar a questão tanto do desenvolvimento dos pressupostos da linguagem oral e escrita, né, pensando principalmente nas questões linguísticas, e aí a literatura nos pontua o quanto é importante pensarmos na frequência, interesse, contingência,
significância, diversidade e reciprocidade. Eu não tenho tempo para detalhar em cada um desses elementos, mas todos eles têm uma fundamental importância. Todos eles, e a gente tem que ter um destaque, a questão de tempo. Qual é o tempo que, de fato, nós nos organizamos para o ensino, para todo esse processo que as nossas crianças precisam participar para adquirir as oportunidades de aprendizagem. Bom, pensando nos princípios e de todos os pressupostos teóricos e de pesquisas e de uma própria prática que eu venho construindo ao longo dos anos, quer para minha atuação enquanto responsável pela área da linguagem, dentro de uma equipe da área de comunicação alternativa, e em conjunto com toda uma equipe também, que durante 30 anos, trabalhei na Unesp, hoje não trabalho mais lá, hoje estou tentando implementar essa proposta aqui no Rio Grande do Norte, também com auxílio de mais pessoas. É muito difícil trabalhar sozinha, precisamos trabalhar com família, escola e profissionais. Então, veja que durante esse caminhar, com a preocupação voltada à escola, à leitura e escrita, fui desenvolvendo, em conjunto com dissertações de mestrado, doutorado e a própria prática, né, da minha ação na escola, das minhas ações com os alunos na clínica, programa específico pensando na área da saúde. O meu olhar é, lógico, principalmente pensando na área do fonoaudiólogo, o programa para a família e o programa para a educação, pensando nas escolas. Cada um desses programas tem outros programas vinculados, mas eu queria dar o destaque que esses programas se comunicam entre si. É fundamental o tempo que gastamos em todo esse processo de letramento, alfabetização e repetição de oportunidades. As pesquisas mostram que crianças e jovens com necessidades complexas de comunicação têm menos oportunidades, por exemplo, de repetir a leitura do mesmo livro. Quer dizer, quanto é a riqueza que é de nós nos debruçarmos numa leitura ou numa narração de um mesmo livro, né? E as pesquisas já nos mostram que as nossas crianças não têm as mesmas oportunidades. Então, para cada um desses programas, eu também tenho programa específico de narração. No congresso da semana passada, em São Carlos, no Congresso Brasileiro de Educação Especial, eu acabei me debruçando um pouco mais no programa de narração de histórias no contexto das escolas. Eu sei que o meu tempo ele é curto, então eu não vou conseguir detalhar as etapas dos programas módulo Saúde, Família e Educação, então eu vou passar de uma forma geral, né, para que vocês tenham uma ideia o quão complexo é, de fato, a gente garantir todo esse processo para as nossas crianças e jovens. Nós temos um programa mais geral, de 5 etapas, pensando em todo o caminhar específico para avaliação, seleção e implementação da comunicação alternativa, quer desde da avaliação, após uma avaliação de linguagem mais geral, né, alguns instrumentos mais específicos, pensando na característica da necessidade complexa de comunicação, e da segunda à quinta etapa é dividido em termos do pensar do momento simbólico que a criança está ou o jovem está, para que a gente possa ir selecionando o perfil do sistema a ser escolhido. O programa ele foi já publicado no Tratado de Linguagem da Sociedade Brasileira de Fonoaudiologia. Agora, esse programa ele é muito geral, e eu preciso, dentro de cada etapa, pensar na especificidade daquela criança ou daquele jovem que está no momento de uma intervenção precoce, que está na educação infantil, que está no ensino fundamental, que está no ensino médio ou que já é um adulto, tá? Então, a partir do programa geral, eu fui desenvolvendo, né, objetivos mais
vinculados ao momento do desenvolvimento. Então, para crianças pequenas, né, determinados elementos fundamentais e a relação desses elementos com a etapa do programa maior. Eu não consigo detalhar para vocês cada recurso, cada momento, conteúdo, porque isso é muito individualizado para cada criança, para cada história de vida, para cada família, para cada escola. Para cada programa tem o seu planejamento, né? O programa, mesmo sendo específico, tem um planejamento que vai de acordo com a quantidade de vezes que cada indivíduo vai. Então, assim também é feito para a educação infantil, que também tem o seu planejamento, e aí pensando em cada elemento da narrativa, das questões fonológicas, das questões de memória, cada elemento ele vai sendo incluído em conjunto no planejamento. Ensino fundamental, a mesma coisa, que também deve ter um planejamento com objetivos no tempo e no espaço, para que eu possa avaliar também a minha atuação. E para jovens e adultos também, tá? Da mesma forma que tem todo um planejamento organizado para a área da saúde, também temos que ter para a área da família. Esse programa também já foi publicado, né, em 2013, e também é um programa do qual a gente sistematizou 11 elementos, 11 etapas que estão vinculados a determinados conteúdos, dos quais a gente necessariamente tem que envolver a família. E todo esse programa também tem vínculo com o programa da área clínica. Só vou passar de uma forma rápida, mas o programa ele permeia não só a ação na clínica, mas a ação no domicílio, a ação no contexto, no entendimento do domínio daquela família, né? Assim como também a questão das narrativas, né? As famílias participando de todo esse processo. A questão da intervenção precoce, quer na área clínica ou nas creches, né? Hoje a gente já atua com a questão de programas específicos de narrativa desde a creche, né? Então, por exemplo, tem a última foto à direita de vocês, uma aluna que foi professora professora da educação infantil, da creche, e ela veio entender e estudar comunicação alternativa, e ao entender já implementou contos e recontos com os bebês, tá? Desde as creches. Finalizando a questão dos programas, para fechar, né, essa colaboração, o programa nas escolas implicam 3 momentos, 3 etapas, que dependendo do perfil de vínculo que o profissional tem com aquela escola, pode ser consecutivo ou concomitante, mas deve ter todo o envolvimento com os professores, com a equipe escolar, para se constituir enquanto equipe, enquanto formador do que é essa área de comunicação alternativa e como entender aquele ou aqueles alunos naquela rotina, naquele currículo, naquele conteúdo. Gosto muito de trabalhar com antecipação, em conjunto com o professor, com a escola e com a família, todo o vocabulário, o tipo de tarefa, os fonemas que estão sendo trabalhados, quem são interlocutores, para fazer vínculo, né, com o programa da saúde e com o programa da família, né? E a confecção, propriamente dito, dos materiais, como vai sendo inseridos na escola, na sala de aulas, com aqueles indivíduos, isso tudo são momentos do planejamento discutido e permeado com escola e família, né? Então, só algumas imagens, né, do quanto é importante a gente criar situações de modelo, né, de interação nos ambientes bagunçados, né? Não só no ambiente familiar, mas também no ambiente escolar, quer no ensino de educação infantil, quer no ensino fundamental.
Então, pensar na comunicação alternativa, na tecnologia que permeia a comunicação alternativa, é garantir a acessibilidade para a diversidade das nossas crianças, nos diferentes contextos, para que elas possam viver e participar do letramento, alfabetização e adquirir leitura e escrita. Muito obrigada pela possibilidade de estar aqui e de poder trazer as angústias, né, o compartilhamento com vocês. Eu acho que eu não passei, né, não ultrapassei, falei Gente, correndo, olha, né? eu não posso cortar vocês. Eu sou uma péssima Não, moderadora. mas Eu eu não não passei, posso. não. Passei, acho Olha, que 5 obrigada pelas minutinhos, né? narrativas. Eu só vi narrativas orais, narrativas escritas, narrativas cheias de experiências e vivências. Por que isso, né? Aprender a ler e escrever é libertador. E a nossa mesa é letramento, autonomia. Autonomia é liberdade. Gente, acho que fechou completamente. Uma encaixou na outra num contínuo, não é? Num contínuo. Meninas, nós temos 3 perguntas. Uma eu posso responder para a Fernanda. Quais são as boas estratégias para engajar a escola de ensino infantil para o letramento de crianças com necessidades complexas de comunicação? Simplesmente esse projeto de narrativa da professora Débora, não é? Acho que já pode implementar com a educação infantil, que tem fotos, tem trabalho. Gente, narrativa, contação de histórias é uma coisa fantástica, é um letramento puro, prática de leitura e escrita desde pequenininho, com os livrinhos de plástico que eles adoram morder. Meu filho mesmo tem vários. E tem uma pergunta muito importante que Renata, por favor, Renata, essa eu acho que é para você. Podemos trabalhar com 2 tipos de letramento simultaneamente? O letramento convencional e o emergente? Meu filho tem metade sim e metade não. Consegue responder ainda, Rê? Sim, sim, eu estou por aqui. Enfim, é difícil, né, responder assim, porque eu não sei exatamente o que está acontecendo, né? Quando a gente fala sobre essa questão do letramento emergente e do letramento convencional, é porque, enfim, tem muito a ver com isso que a Eliane, né, tentou destacar, do quanto o letramento está presente na vida, né? Então, muitas das nossas crianças, elas às vezes são privadas dessas oportunidades, né? Mas a gente sabe que cada família é uma família, cada contexto é um contexto, então a gente precisa ter esse enriquecimento, né? Sempre, dos contextos, né? Então, a pesquisa sobre letramento emergente, ela é extremamente importante, principalmente quando a gente está lidando também com aqueles comunicadores que têm uma comunicação pré-simbólica, ou seja, às vezes eles nem tiveram acesso à comunicação alternativa, é muito fácil olhar para essas pessoas, principalmente com a idade, elas têm questões comportamentais importantes, então a última coisa que muita gente pensa que é importante fazer em relação a né, esses indivíduos, qualquer que seja a sua idade, principalmente quando eles já passaram de 6, 7, 8, 9, as pessoas desconsideram o letramento para essas pessoas, sob, né, a lógica de que não, tem muitas coisas mais importantes do que estimular o letramento dessa pessoa antes. Então, possivelmente, quem está trabalhando o letramento emergente convencional, né, pela compreensão aqui, é porque possivelmente já tem uma criança mais engajada, mais responsiva, que está preocupada também já em colocar as sementinhas. Eu falo muito sobre letramento como colocar a sementinha, né? Colocar as sementinhas para que essa criança, enfim, desenvolva repertório, desenvolva ferramentas para que efetivamente se aproprie do código né, o código escrito, né, tanto para ler quanto para escrever. Então, né, inicialmente, sim, é possível, né, mas só esclarecendo um pouco de onde também a gente precisa ter mais atenção, né? De não privar essas pessoas que apresentam mais desafios ou que já têm mais idade, como se a gente não devesse, por exemplo, geralmente a justificativa é precisamos investir em habilidades funcionais. Aí a gente quer
a gente subtrai a questão do letramento para ensinar habilidades funcionais. Mas, gente, o que pode ser mais funcional na vida de uma pessoa do que conseguir se comunicar e conseguir se expressar, inclusive, sem por meio dúvida. da escrita? É isso. Obrigada, Renata. Gente, acho que fechamos a nossa mesa com chave de ouro. Bom almoço para todos e bom congresso, que temos um dia e meio ainda. E obrigada pela protagonismo de vocês e autonomia também. Um beijo grande. Muito obrigada. Beijo, Obrigada. Ci. Beijo, Débora, Eliane, amei estar com vocês. Obrigada, meninas. Foi ótimo, foi Foi ótimo. ótimo. Eliane, Parabéns. Lindas. foi muito bacana. Obrigada, gente. Legal. Tchau, gente. Obrigada, bom almoço. Tchau, tchau.